Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livro. Portanto, hoje é quinta-feira e eu hoje quero contar uma história. E essa história é baseada em factos verídicos. Eu não sei se vou continuar com este quadro, porque vai dependendo da vossa opinião e se vocês gostarem, eu continuo, claro. Se não acharem que vale a pena e querem ouvir falar só sobre livros, cinema e séries, tudo bem também. E este quadro é para distrair e também para vocês ficarem a conhecer-me um bocadinho melhor. São histórias que eu acho que valem a pena serem partilhadas e, para além de serem engraçadas, nós pensamos que só nos acontece a nós. Pronto, são histórias que marcam e histórias que eu acho que vai ser giro partilhar e falarmos nos comentários sobre elas. A primeira história tinha mesmo que ser esta, porque fala sobre um carro e como nós estamos agora com esta série de A Mulher que Ama Livros na Garagem, eu acho que faz todo sentido. Se gostas deste género de vídeos, deixa o teu like e comenta se gostaste da história, se queres ouvir mais, ok? Eu no final vou-te dar 2 sugestões de próximas histórias e depois podes votar qual é a história que queres ouvir primeiro, ok? E a história que tiver mais interesse será a próxima história a ser contada. Então vamos lá. Eu estava grávida no meu primeiro filho. Era dezembro e eu devia estar com cerca de 7 meses de gravidez. Eu tinha uma enorme barriga. O Gustavo nasceu em fevereiro, portanto, foi em dezembro, perto do Natal, ou depois do Natal. Não tenho a certeza. Então eu tinha uma grande barriga. Eu nessa altura eu tinha um carro podre de velho. Era o meu primeiro carro que eu ainda mantinha. Depois de ter tirado a carta, foi-me oferecido pelo meu padrasto e eu mantinha aquele carro que era um Saxo verde. Tinha muita estima, mas entretanto ele já me abandonou. E claro, eu tive que trocar de carro conforme a família foi aumentando. Este carro familiar é agora o meu carro, mas eu já tive outros. E então, o meu Saxo verde... Ele já era velhinho, mas quando eu andava com ele estava tudo ok, não tinha nenhum problema. Só que depois, quando eu comecei com o Zé, quando eu me juntei com o Zé, não sei se o Zé tem ali algum, não sei, alguma energia, não sei o que é que o Zé faz, mas o Zé dá muito azar aos carros. O carro começou a ter problemas por todo o lado. O carro mal ligava, então quando estava nesta altura de frio, era uma barulheira insuportável para o carro ligar e podermos ir trabalhar. Não imaginam a minha vergonha sempre que tentava ligar o carro. A aldeia acordava. Eu cheguei a fazer viagens longas mesmo, muito longas, com aquele carro quase a cair aos pedaços, mas chegava lá. O carro durou até ao último segundo. Então, o carro teve um problema e teve que ir para a oficina, pela 1000ª vez. E como eu estava grávida e o bebê podia nascer, eu também precisava de fazer compras, precisávamos de ir trabalhar, o Zé pediu emprestado um carro a um amigo. E ele emprestou-nos um carro de comercial, 2 lugares, estava tudo bem, ótimo, perfeito. E então ele chegou a casa, estacionou o carro, nós tínhamos 2 parques perto de casa, estacionou o carro, está aqui a passar uma pessoa, você está a olhar, olá senhor vizinho, estacionou o carro e veio para casa e disse-me, olha, já está ali no carro, é um carro assim, eu não me lembro da descrição, sei que era um tom cinzentado e era comercial, 2 lugares, ok, deu-me as chaves. E eu, gravidazita, andar a pinguim, fui fazer compras. Eu sempre gostei de fazer compras, eu sempre gostei de ir ao supermercado, agora nem pensava o que meto lá aos pés. Eu agarrei nas chaves e fui até ao carro. Abri a porta do carro, entrei no carro e começo a ouvir um grito. Isto já era cerca das 8 da noite. Começo a ouvir gritos de um homem a dizer: sai do carro, estás-me a roubar o carro, sai daí, o carro não é teu. Eu começo a olhar, mas eu nem conhecia o carro por dentro, portanto, imaginem. Eu achava que estava no carro certo, mas não estava. Eu começo a olhar e era o vizinho, o dono do carro onde eu estava, a gritar da janela. Estava a fumar um cigarro e estava a gritar aos berros comigo. Eu nunca o tinha visto na minha vida, nem ele a mim, não sei como, não conhecia aquela cara de lado nenhum, pelo menos não reconheci. E quando eu olho, eu fiquei toda atrapalhada, começou-me logo a dar os calores, os frios, os nervos, os suores, sai, não é, com algumas dificuldades, e ele olha para mim e reconhece-me. É a vizinha, não, calme-se, eu assim. Mas eu tentei-me explicar, mas a história parecia absurda. Parecia absurdo. Tudo aquilo que eu estava a dizer parecia que estava a mentir. Mas também era impossível uma grávida de 8 meses
tentar roubar um carro ainda por cima à porta de casa, não é? E ele disse-me logo para eu acalmar, que não havia problema. Até agora, até hoje, eu nunca soube se aquele carro já tinha a porta aberta ou se a chave abriu, porque o carro emprestado tinha o mesmo modelo, tinha a mesma cor, até hoje eu nunca o entendi, nem me recordo sequer. Depois eu levei o senhor até ao carro, liguei ao Zé, perguntei-lhe, mas onde é que está o nosso carro? E ele disse, está no parque tal. Eu fui com o vizinho até ao outro carro e ele lá percebeu que eu tinha feito confusão e ele ficou assim, como é que aquela chave abriu ou como é que isto aconteceu. Lá me acalmei, depois contei ao Zé, ainda me ri, depois ainda me liguei para a minha mãe. Até hoje esta história perdura no meu álbum de recordações. Uma grávida de 8 meses tenta roubar o carro ao vizinho, só que não. E nem dizem que estas coisas não acontecem. Eu já tinha tentado, às vezes acontece, tentar abrir o carro que não é meu, ir junto de um carro que não é meu. Agora, entrar num carro que não é meu, nunca me tinha acontecido. Portanto, aliás, nunca mais me aconteceu. Foi a primeira vez que eu tentei assaltar um carro e vi-me numa situação muito constrangedora, porque as pessoas depois começam a ouvir gritos e começam todas a ir à janela e as pessoas começam a ir às portas e... Bem, uma vergonha, eu senti-me tão envergonhada nesse dia. Mas contem-me, isto só aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já trocaste de carro, eu acredito que não tenha sido a única no mundo, não é? Eu espero que tenhas gostado desta pequena história. E se gostaste mesmo deste vídeo, não te esqueças de deixar feedback e dizer-me continua com as histórias ou não. Também podes dizer o contrário, não gostei, não, volta aos livros e tal, que, ok. Eu acho que até faz aqui uma ligação interessante contar uma história e ser um canal sobre livros, porque uma história, não é? Só que isto é uma história baseada em factos verídicos e estou a contar na primeira pessoa, portanto, a pessoa que viveu esta história está a contar-te. Eu acho muito giro. Então, e as próximas histórias? Eu estou a pensar em contar 2 histórias. Uma delas é o dia em que eu quase fiquei sem língua, mas eu estou mesmo a falar. Eu fiquei praticamente quase sem língua, estive 1 mês sem conseguir conversar ou falar. Eu estive praticamente 1 mês em silêncio na minha vida. E a outra história é, eu e o meu grupo de amigos quase colocámos a nossa vida em risco. E não conto mais. São 2 histórias, vota na que parece mais interessante. A história de 1 mês sem conversar e fiquei sem língua, quase fiquei sem língua, ou a história de um grupo de amigos que coloca a sua própria vida em perigo. O que é que achas? Diz-me, comenta, vota, diz-me. Pronto, eu espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não és subscrito, porque é mesmo muito importante para mim. Não te esqueças de deixar o teu like e de deixares um comentário. Um beijinho e até ao próximo vídeo.